Olá, pessoal! Vamos para mais um episódio do Harmonia Cast. E hoje eu estou aqui com uma pessoa maravilhosa que eu conheço, ó, há muito tempo. Nós iniciamos juntas essa jornada Foi sim. na harmonização facial. Muito querida, doutora Leila Menezes. Ai, amiga, estou Amiga. muito feliz de você estar E aqui. o A gente tem muita história para contar, né? muita A gente coisa passou por poucas e boas boa. aí nessa estrada da Com harmonização. Mas certeza. para quem não te conhece, fala um pouquinho. Quem Tá é a doutora bom. Leila Menezes? Menezes. Bom, Leila Menezes, né, sou biomédica esteta, trabalho há pouquinho tempo, né, na área da estética, tipo uns 22 A anos. gente não precisa, a gente A não gente não precisa precisa falar contar, essas né, não coisas, precisa, amiga. né, é. Mas assim, adoro, vivo da estética, amo o que faço. Então aqui é uma pessoa que ama o que faz, né, que vive realmente o que faz. Então a gente tem uma luta constante, né, para estar bem emocionalmente, bem de saúde, né? Porque isso é estética, isso é beleza. Então a gente trabalha com o que há de melhor. Eu tenho a honra de trabalhar com o que há de melhor, né? Que é a beleza, a saúde, a autoestima. E estou me sentindo assim privilegiada em estar aqui com você Ai, que hoje, isso, porque para mim é amiga. um prazer enorme pela nossa história, pela nossa amizade, as nossas No- lutas, nossas conquistas, Com né? Então, certeza. assim, muitas histórias boas que me rendem grandes gargalhadas Até nas minhas hoje, né? aulas. Eu conto sempre as nossas Eu também aventuras. sempre conto pro pessoal, nossa, que Não legal. acredito, né? Depois a gente vai fazer um outro podcast só para contar essas Vamos, aventuras. vamos, vamos, Vamos? Eu vamos, acho vamos, uma vamos, boa. vamos sim. Vamos lá, vou fazer algumas perguntas para você, tá? Tá bom. Sobre a nossa área. Nossa área, E aí maravilha. sinta-se à vontade de responder, tá? Tá certo. A gente ouve muito falar sobre harmonização facial, né? Mas me diga uma coisa: o que é essa bendita harmonização facial? É só para quem quer mudar a aparência? Ou todo mundo pode se beneficiar com esse negócio dessa tal dessa harmonização facial? O que que é harmonização facial? Bom, Explica aí para nós, doutora. uma excelente pergunta, né? Porque todo mundo acha que a harmonização facial é preenchimento. Preencheu, harmonizou. E na verdade não é isso, né? A gente sabe que é muito mais do que isso. Não tem como harmonizar uma face que está desidratada, que está manchada, que está desvitalizada, e as pessoas esqueceram disso, né? E eu fico muito feliz agora com esse boom do bioestimulador, porque você lembra que Da eu, regeneração. A gente assim, falava muito lá atrás, nossa, né? era muito difícil explicar para o cliente que ele não ia fazer só um preenchimento, que eu precisava fazer uma bioestimulação. Precisava cuidar daquela Nossa, cuidar da pele, porque o preenchimento é o final, né? Então, a hoje, cereja do bolo. a cereja do bolo, né? Então, hoje, realmente, eu acho que a gente está chegando perto do conceito de harmonização facial, Do né? que O realmente que é é. realmente é, que é um conjunto de técnicas, são várias técnicas, vários protocolos que se faz em uma face ou corpo, né? Porque nós temos a Aham. harmonização corporal também, para que a gente chegue ao melhor do rosto ou do corpo. Então não é só o botox, não é só o preenchimento, não são só fios, é um conjunto, porque o envelhecimento, ele desarmoniza muito todas as camadas da pele, né? Desde a mais superficial à mais profunda. Então não tem como falar em harmonização facial sem reestruturar uma face, sem trabalhar uma camada subcutânea, uma derme, um estímulo de colágeno até chegar à epiderme. Então, o que a gente vê externamente é todo um processo de harmonização de dentro para fora, né? Então, a Então, é isso aí. harmonização é um conjunto É um conjunto de de técnicas. A gente procedimentos. já está falando, ninguém harmoniza nada que está desarmonizado, que tem várias camadas, que tem vários tecidos, com uma técnica só. Então, Impossível, né? impossível. Então, graças a Deus que acabou essa história de que eu quero fazer uma harmonização, colocar um preenchimento. Gente, peraí, Só um preenchedor, só o ou só um preenchedor. botox, ou só um. Isso. E se você pergunta se todo mundo pode se beneficiar com a técnica, com certeza. E o benefício, ele não é só, digamos assim, na mudança ou na melhora, no rejuvenescimento da pele. Ele é um benefício da alma, porque você trabalhar com autoestima é o que tem de mais Não fantástico. tem Você preço muda, não tem preço, você muda a vida da de uma pessoa, pessoa. né? Então, assim, o quanto que nós mudamos, o quanto Nossa, nós, evolução. a Se forem evolução, no nosso Instagram lá ver a gente
Com a, paga. com a chinelinha de madrugada Oh, postando nos cursos, gostando hein, sim. amiga? Ai, que lindo, os cabelos todo Oh, assanhado, meu Deus. mas assim, como é bom, né, então, É, e a gente tem nossa, essa graça de trabalhar com isso, porque para mim é uma bênção trabalhar com algo que muda a vida das pessoas, que mudou a minha vida, mudou a tua vida e muda a vida das muda, com pessoas, certeza. né. Hoje a É gente muito gratificante. muito gratificante. Eu tenho certeza que você vai se identificar com a segunda pergunta que eu vou te É. fazer, porque eu sei, por te conhecer e por saber que a gente tem uma jornada aí surpreendente, né, na Sim. harmonização. A gente dá aula, a gente atende paciente. Eu tenho certeza que a sua resposta vai ser exatamente a resposta que eu sei que Aham. você vai dar, porque a gente pensa exatamente, a gente veio desse pensamento desde lá de trás. A gente Sim, sempre conversou sobre isso. Eu tenho sim. certeza que eu vou acertar Ó, nessa tomara, resposta. Vamos lá, tomara. ó. Muita gente tem medo de fazer procedimento Uhum. estético, né? De ficar muito artificial, né? Ou exagerado. Mas isso também não é nem culpa nossa, né? As redes sociais hoje em dia veio, a harmonização quando chegou, a Hum, gente pegou isso lá atrás, né, foi. amiga? Era uma harmonização muito exagerada, né? Muito Exatamente. produto, muito o rosto modificado, as pessoas Sim. sem se reconhecer, ou todo mundo muito igual, né? Uhum. E aí a pergunta, como garantir um resultado natural e harmônico? Tem que procurar o profissional certo. Você tem que, hoje infelizmente, aliás, sempre, né, tem uma questão das pessoas escolherem por preço. E hoje ainda tem mais tem um agravante, né, vai lá no Instagram e vê quantas pessoas estão seguindo, o que é que aquela pessoa está postando, se ela está na Europa ou não. Não é isso que o cliente tem que procurar. O cliente tem Status, que né? status não te garante resultado. O que você tem que procurar é um profissional que realmente esteja qualificado, atualizado, capacitado mesmo para realizar o teu procedimento, porque isso é muito sério. Ninguém senta na nossa Maca. maca para ficar pior do que o que entrou. As pessoas, elas vão lá, né, com um objetivo, e o cliente, ele não tem E obrigação tem de saber medo, e tem né? Às medo, vezes, tem. porque eu escuto muito relatos de pacientes. Ah, eu tenho medo de fazer harmonização porque vai ficar muito exagerado, vai ficar muito. E E não é bem assim. não é assim, né, nós Um trabalhamos. profissional capacitado, Afastada? ele não vai fazer Não, não. isso. Ele lide Eu digo muito para minha cliente, é claro que a gente recebe: "Eu não quero ficar com a boca de não sei quem, não quero ficar", não, você vai ficar com a sua boca melhorada, você vai ficar com o seu rosto mais jovem, mas é você há anos atrás, você vai olhar e se reconhecer. Então eu digo muito assim: "Olha, o meu trabalho, o seu trabalho é aquele em que o cliente sai, né, e se a gente não deixar nenhum roxinho, todo mundo vai olhar e vai dizer assim: "Nossa, como você tá bem, você tá tão bonito, você tá de férias, tá amando". Isso para mim é um É resultado gratificante. fantástico. E não perguntar: "Vixe, tu fez o quê? Tu O botou que o quê? foi que O que você foi que fez? você Nossa, fez?", ficou né. às vezes não comenta nem na hora, mas aí depois nos Não. bastidores está ali colocando a culpa, não. Na verdade, a gente comenta muito isso, né? O preenchimento labial, por exemplo, né? Ah, eu É. quero colocar 2 ml. Não, o ideal é a gente começar com um, vamos começar Uhum. devagar, combina com Exato. o seu rosto. E se você exagera pensando no financeiro, Não, o profissional no caso, é, depois quando ele for em outro local, ele vai colocar a culpa em quem? No é. profissional que fez, Hum. não porque o paciente, Po e a o gente não paciente pode. não sabe o que é, né. Aquilo que a gente sempre falou lá atrás, né? Fuja de profissionais que só pensam No no dinheiro, ganhar o no dinheiro. dinheiro. E saber, né, Ana Amélia, a gente sabe que uma harmonização, ela não é feita em um dia. Não, Não são é, não etapas. são etapas. Agora, claro que durante esse período dessas etapas, né, a gente corre o risco do cliente não continuar, corre, né. Então a gente precisa ter muita ética nessa hora, porque assim, é o nosso nome e, além de tudo, gente, é a É pessoa, a vida de é uma a pessoa. vida de uma pessoa, sabe, porque não que a gente vá tirar a vida da pessoa, não é isso, né, é a questão de como ela está se vendo. Ela vai atra mu eu rece né, a gente trabalha muito com mulheres, homens e mulheres, né, hoje, mas O eu público sempre maior. maior é feminino, então você sabe as dores daquela mulher?
Que tá ali, né, te procurando. Quantas pessoas estão, ai, se atentaram para fazer alguma coisa porque está passando por um problema no casamento, né? E então tá precisando daquele resgate da autoestima. Aí você com medo da cliente não voltar no outro dia, na outra semana, no outro mês, Faz muita coisa. muita coisa num dia só, a pessoa fica deformada e aí tudo que ela esperava, Almejou no almejou, procedimento, se você acaba, é muito complicado, tá? e Então, engraçado que a gente, como a gente já trabalha há bastante tempo, né, a gente acompanhou essa evolução da hã. harmoniza eu falo que foi uma evolução, depois retrocedeu, Foi. porque para mim quando começou esses exageros, Começou a né, a desarmonizar. gente sempre falava, né: Quem desarmonizou essa aqui? "Gente, que aí começou uma moda", né, e É, graças a Deus hoje a gente está voltando nessa técnica que a gente sempre trabalhou, né. sempre, E às exato. vezes a gente era até criticado, porque a Criticada, gente não fazia o que quanta todo mundo fazia, o quantas vezes. exagero, né, Uhum. de procedimentos e hoje a resposta está aí. E Porque essa é a diferença, a gente sempre buscou estudar, sempre buscar estar respaldado isso, cientificamente dos efeitos pós-procedimento a longo prazo também, a gente isso, tem que saber, né, tem amiga. que saber. A E gente hoje é bom porque a gente está na regeneração tecidual aí com tudo, Nossa, não que tem coisa coisa melhor. fantástica, maravilhosa. Para mim, assim, eu tô num mar, assim, A sabe, num céu azul. aquele nosso lema, né, sempre, né, o menos é mais, O o menos é menos é mais. mais, né. Sempre E foi o nosso como lema, o né, menos bem feito, né. Quantas dá um vezes resultado eu trabalho surpreendente, 3 ml numa cliente e a diferença é gritante. gritante, sabe, ela fica feliz, então isso é muito importante, isso é gratificante. Vamos lá então, gostei da eu sabia que Tá você ia vendo? responder Não isso, tinha amiga, como não. eu sabia. Você sabe de muitas dúvidas que surgem, né, a respeito dos procedimentos, dos tratamentos e sobre a segurança dos tratamentos estéticos, né. Tem aí, teve a onda do PMMA, entre Sim, outras coisas que as é. pessoas acabam utilizando produtos que não têm Anvisa, Hum, procedimentos que de pessoas que nem são capacitadas para tal o que ainda é procedimento, né. pior, né. É. Quais são os cuidados que Hum, você acha que quem quer começar a investir hum, é uma pessoa que está assistindo a gente agora em casa e de repente tem vontade de realizar um procedimento. Por certo. onde você acha que essa pessoa tem que começar a investir? Qual o primeiro passo? Primeiro passo é procurar muito bem o profissional. Ver o resultado do trabalho. Você está falando sobre isso? Assim, como que Isso, ela deve passar, né? qual é o É. primeiro Sim. passo que qual o primeiro passo que o profissional, o paciente, no caso, Sim, que está almejando buscar, sim. qual o primeiro passo? O que que ele tem que fazer? A primeira coisa, ele tem que escolher muito bem o profissional, muito bem o profissional, porque é o que eu te digo, o paciente ele não sabe o que vai fazer. Muitas vezes eu recebo cliente com 56 anos, 60 anos, com a foto de quando tinha 20. Ela não sabe. E eu tenho que entender que ela não quer ter 20 anos de novo, não. Ela quer melhorar. E eu tenho que entender como fazer. Então, o profissional, a escolha do profissional É essencial. é essencial. E aí, ela tem mesmo que saber o que é que ela está utilizando. Eu recebo clientes que não fazem a menor ideia Do que então foi colocado no do que foi rosto. colocado no rosto. Eu digo, como assim? Né? A gente, né? Porque os nossos procedimentos, eles são extremamente seguros. Sim, se bem feitos, bem direcionados, com produtos, né, com procedência, né, bons produtos para ter boa durabilidade, boa técnica de aplicação, é perfeito. O cliente pode ir na hora do almoço e ir para trabalhar, tranquilo. Agora, quando você não escolhe bem o profissional e você não sabe o produto que está sendo utilizado, não é verdade? A técnica, aí a gente vê cada bizarrice, né, que dá E é triste. intercorrência que às vezes a gente Intercorrência, acaba recebendo, né. E às vezes traumatiza, né. e muito. Você já pensou, o primeiro procedimento que a pessoa vai fazer, aí dá logo uma intercorrência, nossa, ela fica desesperada, o E cliente aí fica acaba que vai desesperado, pensar que todos vão que ser igual. todos vão ser assim e vai falar para todo mundo que é assim, vai influenciar, tá, né, entende? É. Então, a escolha do profissional, do local que você eu já recebi clientes que disseram que, ai, foi fazer um procedimento, aí entrou, foi não sei aonde, a sala era suja, eu digo: "E você fez?" A pessoa diz: "Fiz". Eu Por digo: causa "Como do assim?" valor. Por causa do valor, né. Então, a gente tem que repensar. Estética
realmente, hoje está muito acessível, graças a Deus. Lembra quando a gente Com cer começou? é, Para a gente comprar um um produto, produto, juntava as duas, ainda dividia em 6 dividir vezes e dividia o produto. para poder Para poder trabalhar. obter. É. E hoje não, hoje está muito mais acessível, realmente, pela quantidade de profissionais, a quantidade de indústrias, né, que aumentou bastante. Ótimo, maravilha, né, porque atende a várias pessoas, a várias Isso. classes, né, e eu acho que todo mundo tem direito. Mas acontece que tem coisa que você vê que não está certo, né? Não tem como, todo mundo está trabalhando em um valor e depois o outro está em um terço. Eu falo muito isso para cliente quando eu chego e diz assim: ah, mas por que que tua toxina é tanto e eu encontrei tanto? Eu digo: De olha, deixa eu te dizer, eu não compro por esse preço. O valor de custo não é esse preço. Eu não te conheço. Por que que eu vou te dar uma toxina? Eu dou uma toxina, eu dou para uma amiga, eu dou para um parente. Mas, pô, eu não te conheço. Por que que eu tô comprar produto para usar em você? Alguma coisa tem de errado. E a gente tem que e a analisar gente isso. sabe que tem, né. Ah, e a gente sabe. Hiperdiluição do Sim, produto, a exata. quantidade que colocou não é Não é adequada, né. adequada. Fala muito: "Quantas unidades?" Eu digo: "Eu não sei, meu amor, ainda nem pedi para você fazer uma mímica. Vamos fazer a mímica que eu vou analisar a tua força Que a gente muscular, coloca a quantidade quantidade necessária para necessária". você, no seu caso. Exatamente, eu não posso limitar. Você não pode chegar para mim e dizer: "A sua Não, toxina são são 50 50 unidades, unidades", que né, é o que que a não, que maioria parece assim, né, que de praxe, 50 é. unidades. E Você não não. é bem assim, algumas pessoas vai funcionar e Outras outras não. não, né. Então, você tem que ver tudo isso, né, você tem que ver tudo isso para que o teu procedimento ele saia realmente atendendo a tua expectativa, porque senão é um dinheiro jogado fora, é a tua vida jogada fora. Fora, né, o que eu acho muito mais grave, profissionais que não são capacitados, habilitados nem se fala, né, mas não tem o que necessário para poder exercer A aquela profissão. profissão e faz. Aí faz barato mesmo, porque não investiu em nada, E não né, entende, não não sabe fazer a entende, conta, não sabe a quantidade, não não sabe como tem sabe que ser feito, exatamente. hiperdilui, usa produtos falsificados, enfim, muitas E o coisas. pior, né, que quando tem uma intercorrência, não sabe reverter. E aí é o grande problema, não é saber fazer, é saber reverter, né. Essa é o principal. Vamos lá para a quarta pergunta. Bora. Nessa pergunta também é bem legal. Hum. A beleza ela está muito ligada à nossa autoestima, né? A autoestima da pessoa e tudo mais. Mas como saber se estamos realmente fazendo algo por nós ou se estamos apenas seguindo os padrões impostos pela sociedade? É uma Eita, pergunta bem forte, né? Porque bem forte. realmente as redes sociais estão aí e Uhum. às vezes muitas pessoas querem seguir esses padrões. É. E o que que você acha? Você acha que a gente precisa seguir isso? Não, porque Qual o conselho que você dá aí para quem está pensando ou, enfim, enfim, a bom, respeito? vamos lá. Primeiro que autoestima não tem nada a ver com o que os outros acham da gente. Tem a ver com o que nós achamos de nós mesmas, tá? Então é a primeira coisa. Então não tenho como ser como você, Ana Amélia, né? Gostaria muito, mas eu não tenho como não como ser como você. Então eu tenho que valorizar o que eu tenho de bom, o que eu tenho De de melhor. bonito, de melhor, melhorar a cada dia, entende? Então, isso a gente tem que trabalhar muito. A gente, cliente, tem que trabalhar, né? Entender que eu não tenho como transformar você em uma atriz da televisão, que você não tenha nada a ver com ela, tá certo? Não tem isso. Às vezes a gente produz algumas mudanças porque é necessário dentro do processo da harmonização, né? Mudar algo que poderia ficar melhor, né? Exatamente para harmonizar, mas não transformar você em outra pessoa, né? Então, isso é importante que o profissional tenha essa consciência e o cliente também, porque aí não vai ter problema algum. Você vai ficar satisfeito com o resultado final, porque a sua expectativa era realista, tá? Então não tenho como ficar com o seu olho. Não tenho. Agora eu posso melhorar o meu olhar.
diferente, tá? Então, a minha toxina, ela age de uma forma no meu aliás, age da mesma forma em todo o rosto, mas ela vai me dar um Um aspecto aspecto diferente diferente do do que dá o seu, tá certo? E isso a gente tem que deixar bem claro e o cliente tem que entender. Então, aliar as expectativas, tá? Aliar as expectativas. E você tocou num ponto que eu acho fabuloso: autoestima. A nossa missão é muito maior do que simplesmente harmonizar um rosto, né? com A certeza. nossa missão é muito maior, porque a gente trabalha com algo muito íntimo. Quantas mulheres lindas e maravilhosas que eu digo assim: "Ai, meu Deus, se eu fosse a metade disso, Jesus, que coisa linda", e que não são nem se acham bonitas. São cheias de insegurança. Eu digo: "Olha, meu Deus, e eu da minha idade, né, assim, com essa cinturinha de ovo, me achando". E a criatura, mas é isso, é autoestima, você tá entendendo? Eu não posso querer ter um corpo que não é o meu biotipo, tá? Nem um rosto que Nenhum não rosto que não, eu não posso, hoje eu tenho 53 anos, eu não posso querer ter um rosto, não posso ter um rosto de 30 anos. Impossível. Eu posso ficar muito bem aos meus 53 anos. com certeza. Isso é diferente, entende? E quando a gente consegue causar esse efeito, esse sentimento na nossa cliente, a gente tem a certeza que está fazendo algo muito bom. Muito bom. Quando eu consigo fazer um antes e depois, que eu reconheço a pessoa bem melhor, numa versão bem mais bonita, digamos assim, eu fico muito feliz e eu sei que eu estou fazendo a coisa certa. Eu vejo mudanças incríveis, não só de face, é o de menos, até a postura da pessoa, tá? Até a forma dela encarar o mundo. Quantas pessoas que precisam se arrumar todinha para poder interagir com os outros, né? A nossa missão, ela é muito Do mais maior além do que simplesmente colocar um ml ali e outra de acolá, preenchedor. né? Isso é verdade. Né? Disse tudo. Amiga, doutora Leila, queria te agradecer imensamente por ter Não aceitado. Eu mais sei do que a que sua eu. agenda é bem apertada. Eu Você vai sair daqui, já vai correndo para o consultório para atender. Aham. Mas muito obrigada mesmo. Você sabe que eu te admiro muito como pessoa, como amiga, e como profissional. A Nossa. gente sempre está aí trocando figurinhas, né? Sim. Relacionada à área da harmonização. Isso é muito legal, É, sim. né? E eu queria falar para você de casa, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta muito, toque no sininho aqui para se inscrever no canal. Mas uma coisa importante que eu já ia me esquecendo, quando eu quiser encontrar a pessoa de casa, quiser encontrar a doutora Leila Menezes, onde que ela vai te achar? Bom, muito bem. Vai me achar no Leila Menezes Oficial, Menezes com Z, né, e lá a gente tem toda uma equipe que está preparada para te responder praticamente a qualquer hora, né, então a gente vai ter sempre muito prazer em recebê-los. E eu quero dizer, Ana Amélia, que para mim foi uma honra, assim, foi maravilhoso. Eu tô ansiosa por esse momento, que você sabe o tanto que eu te admiro. E tem mais uma coisa, viu, gente? Só tem uma pessoa aqui em Fortaleza que mete a mão no meu rosto, que é essa moça aqui. Eu fico assim, sabe, sem toxina, sem preenchedor, até ela ter um tempinho para mim, porque não tem outra pessoa que eu confie como você, né? Porque conheço o seu caminho, a sua jornada, trilhamos juntas, Juntas? né? Então, numa época que não era fácil, que a gente tinha Não que era. sair daqui para E cursos procuramos os fora, melhores, graças a Deus é, aprendemos e com os praticamos melhores. muito com os melhores, né? Então, toda a minha confiança, todo o meu amor, e eu fico muito feliz e agradecida por esse momento. Ai, muito obrigada. E foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar.